Após fracassar na tentativa de fazer Jair Bolsonaro indicar um sucessor na disputa pela presidência da República, integrantes do Centrão avaliam voltar à base aliada do governo Lula e até apoiar uma reeleição do presidente em 2026. Integrantes de partidos como PP e União Brasil, por exemplo, afirmam que a decisão do ministro do Esporte, André Fufuca, e do ministro do Turismo, Celso Sabino, em permanecerem nos cargos, abrem caminho de diálogo dentro do Planalto. Aliados de Ciro Nogueira afirmaram, segundo o portal Metrópolis, que a postura dele de anunciar o desembarque e fazer críticas ao governo Lula teria mais a ver com a necessidade de atrair o eleitorado de Jair Bolsonaro. O senador, que é uma das principais lideranças do Centrão, inclusive, estaria cogitando uma reaproximação com Lula já de olho nas eleições de 2026, informaram alguns portais do Piauí. Vamos começar essa rodada com o Roberto Mota, que chega ao vivo diretamente do Rio de Janeiro. Mota, bem-vindo, boa noite. Movimento no Centrão, que estava de saída do governo, agora nem tanto assim, há uma possibilidade de apoio a Lula em 2026. É o que dizem portais de notícia do Piauí, Cuba. Prudência é recomendada. Boa noite para você, boa noite aos meus colegas de bancada. Boa noite à nossa audiência. Vamos esperar para ouvir o que o senador tem a dizer. Eu acho prematura qualquer conclusão baseada em especulações. Eu sempre recomendo que ninguém tenha ilusões quanto à política. A política não é a busca pelo bem-estar coletivo ou pela felicidade geral. A política consiste na busca pelo poder. É assim em todos os lugares e em todas as épocas. E é justamente por isso que é preciso cautela aqui. A situação atual do Estado brasileiro, da política brasileira e do governo é crítica. É preciso ter muito cuidado para evitar o abraço do afogado. Deixa eu chamar também o Luiz Felipe Dávila, chegando ao vivo, para analisar também essa notícia. Dávila, bem-vindo, boa noite. O que está nos cálculos aí dessas lideranças partidárias, desses líderes e desses partidos todos para a decisão final em relação às eleições de 2026? Boa noite, Coba, boa noite, Beraldo e Mota e a nossa querida audiência. Coba, é interessante, essa notícia que você acabou de ler me lembra uma frase do Winston Churchill, o grande primeiro-ministro britânico, que dizia o seguinte: há pessoas que mudam de partido por suas convicções e há aquelas que mudam de convicção por causa dos seus partidos. O Centrão é isso, as pessoas mudam de convicção de acordo com quem está no poder. Ou seja, quando começam a perceber o presidente da República se fortalecendo, liderando algumas pesquisas, e a direita continua dividida, aqueles que têm eleições regionais em estado que dependem muito da mesada do governo, querem ficar com o governo, não importa se o governo é de direita ou de esquerda. A política de convicção parece que está restrita a poucas pessoas que acreditam que, se não houver mudança de comportamento no país, não há como avançar com a agenda das reformas fundamentais para garantirmos a democracia plena, a liberdade, a criação de instituições inclusivas, a fluência de uma economia de mercado e um combate para valer à segurança pública. Mas esses assuntos não estão no radar desses que pensam apenas: qual é a melhor forma de eu me reeleger? Estando próximo do governo ou estando apoiando o candidato de oposição? Cada um vai julgar a sua realidade de acordo com os interesses eleitorais de cada estado. Chegando ao vivo diretamente dos Estados Unidos, o Cristiano Beraldo, também para analisar essa notícia. Beraldo, são partidos, boa parte desses partidos, que estiveram com o presidente Lula nas últimas eleições, principalmente no segundo turno, né? E que fizeram parte do governo de alguma maneira, alguns até com alguns ministérios, enfim. O que está
movendo agora essa possibilidade de um retorno àquele plano anterior de fazer uma frente ampla contra o presidente Lula? São as pesquisas eleitorais, emendas parlamentares, os projetos populistas que estão aí por diante? Explica pra gente, Cristiano Beraldo, boa noite, bem-vindo. São muitos interesses, Coba. Boa noite a você, ao Dávila, ao Mota, boa noite à audiência que prestigia diariamente os Pingos nos Is. Bom, o cenário político brasileiro, sem dúvida alguma, se transformou nos últimos meses, porque nós vínhamos para uma eleição de 2026 com duas forças muito definidas. Então, ao que parecia, os partidos de centro, então o PT, União Brasil, que hoje estão numa federação, junto com republicanos, apoiariam o candidato do PL, ou indicado pelo presidente Jair Bolsonaro, que é a figura mais importante do PL, e com isso iriam fortes num bloco do centrão contra Lula ou o candidato que Lula indicasse, porque o cenário para Lula estava muito difícil, estava muito complicado e até havia um risco grande de Lula não disputar a reeleição para não encerrar sua carreira política com uma derrota. Afinal de contas, Lula disputará as eleições do ano que vem com 82 anos de idade e acho justo a gente imaginar que essa será a sua última eleição. Pois bem, quando houve o desdobramento a partir do anúncio de tarifas impostas ao Brasil, com carta escrita ao presidente brasileiro por Donald Trump, dizendo que as tarifas se aplicavam ao Brasil em razão da conduta interna, tanto da Suprema Corte brasileira, como também essa carta trazia críticas muito objetivas e diretas ao presidente Lula. Enfim, então, era um contexto em que, por incrível que pareça, assim, realmente um movimento que surpreendeu a todos, o governo conseguiu uma estratégia de comunicação em que ele conseguiu tirar dos apoiadores de Bolsonaro a exclusividade tanto do verde e amarelo. A gente precisa lembrar que houve no 7 de setembro manifestações de esquerda com verde e amarelo, mas também o discurso de que os Estados Unidos estavam alinhados com a direita que apoia Bolsonaro contra o presidente Lula. Tivemos aquele episódio do encontro nas Nações Unidas, em que o presidente Donald Trump disse que tinha encontrado Lula rapidamente, que tinha havido ali uma química entre eles, e aí foi se desmistificando essa imagem que todos tinham de que havia uma animosidade bastante evidente entre Donald Trump e Lula. Agora, o cenário brasileiro, os partidos, sobretudo os partidos de centro, porque o centrão, a característica fundamental dele é que ele nunca está longe do poder. Aliás, a gente pode usar o próprio exemplo do PP, do Partido Progressistas, do senador Ciro Nogueira, que é uma águia da política brasileira, mas o seu partido, em 2018, ele apoiou, ele fez parte da coligação que apoiava Geraldo Alckmin, mas no estado do senador houve um apoio do PP ao candidato apoiado por Lula. Então, esses grandes partidos, eles se posicionam de forma a garantir estarem ao lado do poder e cobram por isso, né? Cobram em cargos, cobram em espaços, enfim, né? Esse tipo de política que a gente vê acontecer no Brasil todos os dias. Então, quando houve essa mudança de cenário dentro do Brasil, olhando para as eleições de 2026, esses partidos começam a se movimentar num sentido de que, talvez o cavalo que vai ganhar esse páreo não seja mais o candidato de Jair Bolsonaro. E aí, nessa indefinição, eles vão colocando os pés cada pé numa canoa para ter certeza de que eles vão conseguir ir com o cavalo vencedor. É um tipo de postura que foi normalizada no Brasil, mas que demonstra a deficiência que existe hoje na política brasileira. Não há discussão de ideias, não há convicção partidária em torno de uma ideologia sequer. Você tem dentro desses mega partidos que vão se formando posicionamentos completamente divergentes, mas está todo mundo ali, todo mundo utilizando a máquina partidária
em favor dos seus próprios interesses individuais. Então, os partidos se tornam esse emaranhado de pessoas, ideias conflitantes, mas que todo mundo dá a mão um para o outro, porque com isso eles vão atendendo seus interesses pessoais. Então, não me surpreenderá se alguns desses partidos, não sei se é o caso da Federação Progressistas União Brasil, mas não me surpreenderá se esses partidos forem apoiarem Lula nas eleições do ano que vem. Roberto Mota, você acha que a direita, principalmente o bolsonarismo, perderam uma oportunidade de abraçar, já que você citou inclusive o termo do abraço de afogado, né? Perderam a oportunidade de abraçar o Centrão quando o próprio Centrão propôs Tarcísio de Freitas como candidato para 2026? Não, eu não acho. Salvo engano, Ciro Nogueira foi ministro do governo Bolsonaro, não é isso? Foi ministro da Casa Civil. Na Casa Civil. Eu nunca vi nenhuma declaração de Ciro Nogueira que significasse qualquer ataque ou crítica a Jair Bolsonaro. Eu queria deixar aqui claro, e aí vamos começar o nosso debate aqui. Eu não enxergo esta mudança que algumas pessoas comentam. Eu não vejo isso. Não é uma questão de opinião. É de fato, como eu sempre digo aqui, eu ando pelas ruas, eu converso com todo tipo de pessoa. Eu não vejo isso. Eu não vejo o governo do PT tirando a bandeira verde e amarela da direita. Aliás, o que eu vejo é que quando a turma da esquerda segura a bandeira nacional, eles fazem força para conter a carinha de nojo. A mesma coisa quando vestem a camiseta verde e amarela. É lógico que aquele comentário de Donald Trump no discurso da ONU foi completamente inesperado. Eu confesso que fiquei surpreso, chocado. Mas eu não vejo nenhuma mudança na opinião pública como consequência disso. Essa é a minha experiência. Muito menos como consequência das sanções americanas ou da percepção de que pessoas da direita, Eduardo Bolsonaro, seriam os responsáveis pelas sanções. Então, agora eu mudei de opinião, não estou mais com a direita, agora eu vou votar na esquerda. Olha, é possível que isso aconteça? É possível, não estou dizendo que não é. Eu só estou dizendo que eu nunca encontrei ninguém que me dissesse, mudei de opinião, porque agora o governo está apoiando a soberania nacional. Agora sim. Mas, meus amigos, hoje em dia o que importa é a narrativa. Então, a narrativa que está predominando agora é essa. O governo virou o jogo. Agora o governo roubou as bandeiras da direita, acabou. Acredite, quem quiser. E você, Luiz Felipe Dávila, enxerga algum tipo de mudança, algum tipo de movimentação diferente ao que vinha acontecendo na popularidade ou impopularidade, seja do presidente Lula, seja da oposição, desses partidos de centro que estavam tentando emplacar uma chapa de Tarcísio de Freitas? Como você vê essa movimentação? Temos novidades? Eu vejo da seguinte forma: nós temos hoje um eleitorado muito polarizado. Boa parte defende qualquer candidatura da direita, boa parte defende qualquer candidatura da esquerda. E tem aqueles 10, 20% que eu digo que é o voto volátil, ou swing vote, aquele voto que muda de eleição dependendo do candidato. Eu entendo que esta a disputa fundamental para vencer a eleição. Quem é que vai conquistar esses 20%? Neste momento, o governo Lula ganhou, sim, uma sobrevida, justamente porque parece que está saindo do corner, principalmente com a questão das tarifas em relação ao governo dos Estados Unidos e lançando esses programas populistas e colocando a direita numa defensiva, que tem que justificar por que não vai votar diminuição de imposto, por que não vai apoiar ônibus de graça para todo mundo, enfim, vem todo 6x1, como é que não vai fazer uma legislação trabalhista para a pessoa trabalhar menos e ganhar mais, né? O que todo mundo acha que é maravilhoso. Então, este é o corner que hoje a direita está. E, além disso, essa confusão em relação às candidaturas.
Então, mas isso não necessariamente significa que isso vai reverberar na eleição no próximo ano, não tem nada a ver. Agora, os partidos de centro que pensam com essa cabeça dos seus interesses particulares e não se constrangem em apoiar uma vez uma pessoa da direita, outra da esquerda, e conforme tocar a música, o que é melhor para a sua base eleitoral, para garantir os recursos para a sua campanha. Isso vai acontecer. O próprio partido do PP, do senador Ciro Nogueira, nós temos o Fufuca, que continua lá como ministro, e o Ciro Nogueira, que se diz o líder da oposição, no sentido que vai apoiar o candidato de Jair Bolsonaro. Então, são duas pessoas debaixo do mesmo partido e parece que tudo bem. Parece sempre um head, um fazendo um apoio, porque amanhã, se mudar de ideia, tem algum interlocutor com o governo. Se embarcar na candidatura da oposição, estaria o espaço para abandonar o governo na hora certa e mudar de lado. Então, esse tipo de coisa interessa apenas hoje os partidos políticos e os políticos. A população está lutando pelo seu dia a dia, Koba. A população está preocupada com a violência, a população está preocupada com a inadimplência, a população está preocupada que não está conseguindo pagar as suas contas. Por quê? Porque a taxa de juros está alta por causa de um governo irresponsável que gasta muito mais do que arrecada e joga essa conta para o brasileiro, que tem que pagar por meio da taxa de juros, a segunda mais alta do mundo. Então, esta é a confusão que se instalou hoje. O jogo político ainda não interessa a população. Agora, é óbvio que a população está de olho no que está acontecendo. E eu acho que tem uma chance muito maior da direita vencer a eleição no próximo ano, justamente porque Lula está se radicalizando cada vez mais, com as suas escolhas políticas, com a escolha do seu ministério e com os programas cada vez mais populistas. Então, quem tem chance de apresentar propostas mais moderadas é justamente o candidato da direita. Por isso, a importância de uma escolha criteriosa de quem será esse candidato. Ô, Cristiano Beraldo, o que entra aí nessa mesa de negociação de importante com o apoio de partidos de centro? É tempo de TV? É apoio da base nos governos estaduais, candidatos a deputados em cada um dos estados? Por que o apoio de partido de centro pode ser importante ou até mesmo determinante em uma eleição presidencial? Bom, só para fazer um esclarecimento, com base até no que o Mota trouxe, não estou dizendo que o presidente Lula vai ganhar as eleições do ano que vem. Eu estou dizendo que hoje torna-se sedutor para esses partidos que estão sempre de olho no poder abrir essa frente de diálogo com o governo atual, porque o governo atual ainda tem um ano de gastança. Portanto, há interesse sim desses partidos ao verem a possibilidade de fazer nomeações. Por exemplo, estamos aí na mesa com a nomeação do próximo ministro do Supremo Tribunal Federal. Há uma disputa evidente entre a preferência do presidente da República, que é pelo ajudante de ordens da Dilma Rousseff, o Bessias, atual advogado-geral da União, e o senador Rodrigo Pacheco, que é o candidato do Davi Alcolumbre, que é a figura hoje mais poderosa do Congresso. Se houver um entendimento entre Alcolumbre e o presidente da República e o indicado for Rodrigo Pacheco, eu não tenho a menor dúvida de que Alcolumbre fará movimentos muito concretos para levar o União Brasil para a base de apoio do presidente da República para a reeleição. Agora, se não for entregue essa nomeação a Davi Alcolumbre, a nomeação de Rodrigo Pacheco, ou haverá uma compensação muito vultosa, ou então me parece que ali cria-se um problema grave para que a União Brasil passe a fazer parte desse projeto de reeleição do presidente Lula. Para ele, é fundamental, Koba, ter esses partidos, não é só pelo tempo de televisão, porque ele precisa mostrar força. Com isso, ele consegue fazer alianças nos estados e ter mais dinheiro para gastar na campanha presidencial, porque a gente sabe, a campanha presidencial do PT não é uma campanha do talento, do amor
do apoio espontâneo. É uma campanha do dinheiro, sempre foi assim. Aliás, me desculpe, o Brasil passou pelos 2 maiores escândalos de corrupção da sua história com essa justificativa de que eles precisavam tomar dinheiro dos outros para financiar campanhas políticas. Então, a dinâmica que existe de negociação dos partidos é para receberem já agora um estímulo para que eles, então, se componham no ano que vem nessa aliança de reeleição de Lula. Agora, tem um outro ponto também que eu preciso destacar. Apesar de tudo que o Mota trouxe, é fundamental a gente reconhecer que não haver uma indicação clara de quem é o candidato que vai ser apoiado por Jair Bolsonaro deixou a direita que o apoia, essa base de apoio que Jair Bolsonaro tem, completamente perdida. Porque se você tem um porta-voz que, neste momento, as pessoas já se sentem em condição de apoiar e que essa pessoa pode ir a público e responder às situações que se apresentam, você tem uma dinâmica completamente diferente de animação para a campanha, porque campanha é um negócio que você tem que ter a tua base de apoio animada. Só que ninguém se anima com um candidato do Centrão. As pessoas vão para a rua, esse candidato aí do Centrão, eu amo ele. Não, as pessoas não fazem isso. As pessoas, elas se convencem pelo mal menor ou elas são estimuladas na base da compra de voto a votar em alguém. Mas o Centrão não desperta esse sentimento que houve em relação a Jair Bolsonaro desde 2018. E a gente não está vendo hoje, neste cenário, ninguém que vai conquistar essa empolgação do eleitorado. E isso faz muita diferença, sim. Quando você vai para uma eleição desanimado, você sai de trás. Eu não tenho a menor dúvida disso. Falando sobre esse timing da indicação, da bênção de Jair Bolsonaro, ô Mota, se a gente recuperar aqui os pedidos dos líderes partidários, a gente tinha meses atrás o próprio Ciro Nogueira do PP, o Gilberto Kassab do PSD, que mesmo com 2 pré-candidatos no próprio partido, pedia pelo nome de Tarcísio de Freitas, o próprio Republicanos, que é o partido de Tarcísio, né, e que se tivesse a bênção de Bolsonaro, teria inclusive o PL, ou seja, já teria ali pelo menos 4 relevantes partidos de centro-direita ou de direita e de centro-direita que pudessem alavancar a pré-campanha de Tarcísio de Freitas. Você acha que deveria mesmo o ex-presidente Bolsonaro não fazer esse apoio público, aguardar 2026 e deixar aí voando esses partidos sem um nome definido? Eu não tenho a mínima ideia de qual é a estratégia correta, Koba. Eu acho que nem eu, nem ninguém, diante das coisas que estão acontecendo no Brasil, essa é uma pergunta impossível de ser respondida. Mas antes eu queria dizer que eu não tenho nenhuma dúvida de que há partidos cujo interesse principal é encontrar um espaço para ocupar no governo, seja qual for o governo, mesmo que seja na última semana de governo. Eu garanto a vocês que 98% dos políticos brasileiros, vamos supor que essa é a última semana do governo, semana que vem entra um outro governo, eu sou o presidente, eu convido alguém para ser o meu ministro na última semana. É difícil você encontrar um político que recuse essa oportunidade de ser político, de ser ministro por uma semana. Essa é a política. Não adianta a gente se iludir. Sempre foi assim, sempre será. Os partidos e políticos que são realmente ideológicos sempre foram e serão minoria. Aqueles políticos que agem baseados nas suas convicções. Minoria absoluta. A regra geral é de que não existe vácuo no poder. Qualquer espaço vazio vai ser imediatamente ocupado. A questão é que essa vontade de ocupar espaço, ela existe de forma independente. Essa é a minha defesa aqui. Eu acredito que ela não tem a ver com uma avaliação da situação político-eleitoral do governo. Seja qual for o governo, seja qual for o espaço, está vazio,
Coloca o nosso companheiro lá, nem que seja 15 dias ou uma semana. Quanto à questão da indicação do candidato, eu volto a dizer, eu não tenho essa resposta. As pessoas estão divididas em dois grupos. Uns dizem, como o Cristiano Beraldo, a direita está perdendo tempo, poderia já ter um candidato, construir base de apoio, articular as propostas, conquistar corações e mentes. É um argumento perfeitamente razoável, mas eu também presto atenção nas pessoas que dizem, olha, vocês estão doidos? Vão indicar um candidato amanhã, depois da manhã vai ser aberta uma nova investigação, um inquérito, incluindo esse candidato, não dá 15 dias ele já está na reta para perder seus direitos. Então, é preciso refletir sobre isso.